Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui ajeitando um cantinho para ver se a gente consegue ter uma melhor noção do assunto que nós vamos tratar hoje dentro do universo sistêmico, dentro das constelações sistêmicas. Eu me chamo Liana Utinguaçu, sou terapeuta consteladora sistêmica, sou terapeuta alquímica, terapeuta floral e trabalho com medicinas dessa terra também dentro de bases indígenas. Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho desse universo, porque na verdade, quando eu desenvolvo algum trabalho com alguém individualmente, ou seja, em grupo, eu procuro sentir o campo, sentir o perfil, sentir, olhar através dos olhos do outro. Isso é muito importante dentro da vida como um todo, não só dentro dessa análise da psique humana, das bases da alma do ser, né? Mas isso deveria ser algo que estivesse integrado no nosso dia a dia. Observar, olhar o mundo não só com os teus olhos, mas também com os olhos do outro, para que tu possas ter uma análise da situação, né, justa, coerente, onde não só tu olhas através da tua perspectiva, mas da perspectiva do mundo do outro. E dentro dessa função das constelações sistêmicas, eu me apaixonei pelo método da Olinda Guedes, que é a mestra professora que me introduziu, né, dentro deste sistema da formação real, né, e com as bases de constelação no método da água. Bom, vocês veem aqui que eu tenho um pacotinho cheio de bonequinhos, bonequinhas, né? Diferentes estímulos. Temos casa, né? Que poderia e representa estrutura, sonhos, projetos, né, da gente. Temos também aqui outros simbolismos como aliança, casamento, e por essa linha de raciocínio, né, de união, de parceria. Temos questões aqui também simbólicas, né? Interrogações, temas que venham com uma interrogação, né? O que fazer com, ou o que fazer para, ou o que fazer entre, né? Temos muitos estímulos. E os bonequinhos, né? Os bonequinhos, tanto masculino, feminino, temos bebês, né? Temos várias personas aqui, né? Então eu estou colocando aqui um pouquinho dentro desse campo que eu gerei aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu estou sentada no chão, né? E eu estou descobrindo métodos também online de trabalhar melhor, com melhor visibilidade. Mas eu vou deixar por enquanto os bonequinhos com os que eu já coloquei aqui, né? Os que eu já coloquei aqui, não estou colocando de frente para vocês, porque eu preciso depois mostrar para vocês, eu vou simular algo aqui, dentro de uma leitura, certo? E eu gostaria então de dizer para vocês inicialmente, para quem nunca ouviu falar em constelações, eu vou dar um parecer pessoal, né? Eu tenho uma caminhada pessoal de mais de 30 anos dentro desse universo sistêmico, né? Independente da formação com as bases Bert Hellinger. O universo sistêmico, ele sempre existiu na minha vida. Eu sempre estive com esta consciência de campo, né? Tanto integrada com a natureza, como integrada com os animais e com tudo que existe na criação. Porque isso está nas bases, na origem do meu DNA, da minha memória genética e da minha memória ancestral também, né? Como indígena que eu me reconheço. Eu tenho, na minha base genética, eu também tenho descendentes indígenas. E essa base
é muito forte em mim, eu tenho muito isso vivo, né? Tanto que me dirigi aí ao longo de 30 anos em diferentes culturas, tradições, grupos étnicos pelo Brasil e pelas Américas como um todo. Isto ecoa em mim, isso ressona em mim. Então, sempre esteve presente essa leitura, mas quando eu fiz a minha primeira formação, né, com a Olinda Guedes, eu já tinha tido algumas outras vivências com outras terapeutas, com outras irmãs de caminho, com os cavalos, as constelações com os cavalos, né? Que foi com uma grande querida irmã Raquel Kurtz, que eu cito. É muito importante a gente citar as fontes, é muito importante, dou uma parada bem importante aqui para dizer para vocês o seguinte: nós vivemos uma sociedade, um mundo muito egoísta, muito fechado, muito medroso, muito limitado, de que isso está numa memória do nosso, acredito eu até, transgeracional, né? Do nosso lado, dos nossos ancestrais, dos primórdios das nossas ações por aqui, né? Das nossas andanças por aqui. Porque eu vejo por aí afora sempre as pessoas com muito medo de citar o trabalho, de referendar, né? De dizer, olha, eu fiz com tal pessoa, olha, esse trabalho aqui é originário desta pessoa, né? Porque existe uma cultura muito disfuncional, eu acho que essa palavra também cabe, e que nós não trabalhamos juntos, né? Então, no meu conceito pessoal, não se pode crescer, amadurecer sem essa consciência do ser junto, né? De estarmos juntos, de nos respeitarmos mutuamente juntos. Então, vamos lá. Dito isso, que isso sempre mexe muito comigo, eu vou simular mais ou menos como é que eu trabalho, tá? Eu reúno várias ferramentas. Quando eu vou atender alguém, eu me preparo antes. Eu tenho um preparo comigo mesma. Eu começo a sentir o campo da pessoa que me procura, ó, muito antes do dia em que eu vou atender esta pessoa. E eu também me preparo de diferentes maneiras, vocês nem imaginam como é importante a gente se preparar. Porque nós vamos entrar num campo, nós entramos num campo que não é o nosso campo, então nós vamos adentrar num outro universo com um consentimento de alguém. Isso está muito impresso também na minha formação reikiana, que sou, né, reikiana já desde 1979 e sigo amadurecendo e me desenvolvendo muito com o reiki. Gerei um sistema, inclusive, mas não é o assunto hoje aqui, embora abrace tudo isso para mim. E dito isso, de entrar no campo do outro, né, a gente tem que entender que nós estamos dentro de um universo holográfico. Nós estamos todos interligados o tempo todo. Ondas e ondas de vibração nos interligam, pensamentos nos interligam, palavras, ações, sentimentos, né? Emoções, questões umbilicais, questões de família. Nós estamos sempre interligados e muito. Então, isso faz parte do instinto todo da nossa natureza de ser. Então, quando eu vou atender, eu também reúno outros oráculos, certo? Eu embaralho, eu vou lá, eu vou usar hoje aqui especificamente as falas sistêmicas, tá? Eu uso outros também, conjuntamente. Porém, hoje eu vou só exemplificar aqui para vocês que antes do atendimento, eu estou lá explicando para a pessoa, eu me utilizo dessas falas sistêmicas. E aqui eu sou o braço, o teu braço aqui. Então, eu peço licença para escolher 3 cartas. E eu, dentro dessas escolhas,
né? Que eu não faço de forma volátil e solta, eu me concentro e também peço para que tu te concentre. Nós então vamos tirar, né, uma carta. Tiramos a primeira carta. Agora eu tomo a minha vida. Agora eu tomo a minha vida. Essa é uma das cartas que eu amo, das falas que eu amo, porque eu utilizo muito na minha própria vida, né? Nos meus próprios pensamentos e sentimentos. O tempo todo eu estou muito trabalhando com essa fala aqui. Interessante ela ter saído hoje também. Agora eu tomo a minha vida, né? Então o que isso, que sentido faz para ti? Isso muito antes de eu adentrar aqui com os bonequinhos, de ver o tema que está sendo proposto, eu tiro essas cartas, né? E aí veio a segunda carta, eu devolvo o seu lugar, né? Então, agora eu tomo a minha vida e eu devolvo o seu lugar. Que lugar será esse? De quem, né? Que situação que nós estamos tratando aí do outro lado? E eu respeito as suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas e também respeito as minhas, porque na medida em que nós respeitamos o outro, o espaço sagrado do outro, numa base aí de leitura xamânica, que vem muito dentro das constelações também, nós também estamos tendo essa reciprocidade de respeito mútuo, que é bárbaro e que deveria existir sempre presente, né? Então aí nós vamos pedir para que a pessoa, né, coloque aqui, vamos supor, né, a pessoa que representa ela. Então, aleatoriamente aqui, né, colocamos essa pessoa no centro, né, e a água, o movimento da... deixa eu puxar os bonequinhos para cá para vocês poderem ver. A água é um dos elementos mais sagrados. Todos os elementos, fogo, ar, água, terra, estão dentro de nós. Mas a água é a fonte da vida, né? E a água, ela, não sou eu quem digo, isso já existem muitas comprovações dentro do como a água absorve aquilo que está no campo, aquilo que está no nosso campo mental, no nosso campo sistêmico, né? Então, na medida em que se coloca aqui a temática e a pessoa escolhe quem vai aqui para o centro, ou também pode-se fazer uma escolha mais simples, como, né, a pessoa, o problema e a solução, né? Então, vamos supor, a pessoa, né, o problema, vamos deixar o problema como uma interrogação aqui, né, o problema, e vamos também perguntar onde fica esse problema, de que lado eu boto, como é que tu quer isso, né? Sempre questionando a pessoa para que a pessoa interaja e coloque, né? Então vamos supor, a pessoa coloca o problema de frente para ela, né? E a solução, nós vamos colocar aqui a solução como um coração, porque o amor é sempre a solução, né, para tudo na vida. E aí nós vamos colocar o amor, perguntamos para a pessoa onde colocamos o amor, né? Onde colocamos o amor? E a pessoa diz, vou colocar o amor do meu lado, né? Então aí nós começamos a observar o movimento aqui, né? E começamos a observar, por exemplo, que esta pessoa está olhando para fora. Então, ela está olhando e buscando, né? E agora já houve todo um outro movimento, vejam como esse campo se movimenta, né? E eu não estou aqui brincando, eu estou trazendo para vocês uma informação real e estou colocando aqui uma temática, né? Eu pensei nisto, eu estou também vendo isto, porque eu supostamente eu estou constelando agora aqui uma questão comigo mesma, certo? Estou constelando uma questão comigo mesma. Pode? Pode. Pode. Eu prefiro sempre, quando eu quero constelar algo meu, né, para mim, eu prefiro solicitar o apoio de um colega, de uma colega, né?
Mas aqui eu estou colocando para vocês vejam como esse campo se movimenta, como ele está, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para cá, né? Então aí nós vamos fazendo várias e várias interlocuções, certo? Eu não vou estender muito aqui, isso é para dar um exemplo para vocês, mas tudo isso aqui, tudo que está acontecendo aqui, tem um desemaranhamento aqui, tem um desenrolar. E esse desenrolar, às vezes, pede a entrada de um outro ancestral, de quem está fora, de quem, por exemplo, eu estou buscando. Pode ser uma figura paterna, materna, pode ser um avô, uma avó, pode ser um marido, pode ser Geralmente, nós começamos mais com a questão básica, pai e mãe, né? Porque os nossos pais, que nos trouxeram a vida, nós carregamos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. E dentro dessa nossa ancestralidade paterna e materna, estão muitas das nossas questões, né? Dos nossos emaranhamentos, porque nós temos, todos nós, emaranhamentos. Então, aí nós começamos a usar, né, as frases de acordo com com as interlocuções que vêm, né? Então, por exemplo, né, eu agora tomo a minha vida, né, e a pessoa que está lá do outro lado, que eu estou fazendo a consulta contigo aí, a pessoa vai sentir, vai perceber, vai conseguir enxergar, porque o campo vai mostrar. O campo mostra tudo. É impressionante como a gente tem respostas. Mas isso, tá, Liana, mas isso. E aí, depois disso, depois que fez a tua constelação, eu sempre sugiro algumas temáticas, eu recomendo alguns florais alquímicos dentro daquilo que está se apresentando no teu campo, né? Olha, aqui eu já estou vendo que o problema já está indo embora, né? E está ficando mais aqui a solução mais próxima, o amor, né? Então, só para dar uma pincelada, né, no assunto para vocês, para nós todas, né, para nós todos. Eu já tenho constelado diferentes temas, questões, patologias graves, né, questões com autismo, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, né, tudo isso tem dentro de um contexto sistêmico, o câncer, né? Certas patologias têm muito a ver com uma ancestralidade muito sofrida, muito traumática, de assassinatos, de conflitos muito brutais, de mortes muito brutais, né? Então a gente vai achando isso, e no momento em que tu toma contato com isso e que tu desemaranha isso como um novelo que está ali, que estava todo emaranhado, né? Começa a se desemaranhar, tu começas a destrinchar isso. E olhando para isso, teu coração também vai aquietando mais. E aí é deixar também o campo agir. A gente chega num ponto da constelação que geralmente eu demoro aí de 1h30, 2 horas. Tem alguns casos que eu já fui a 3 horas de atendimento, mas a gente chega num ponto que a gente tem que dar o ok, aqui por aqui nós ficamos, e aí nós vamos deixar então isso tudo ser decantado, as sugestões são dadas, as temáticas são dentro de cartas que tu possa vir a escrever para alguém, também são sugeridas, porque isso também está dentro de um contexto sistêmico. Às vezes a gente precisa, né, não teve tempo de dizer ou não tem condições de dizer para alguém aquilo que tu precisa dizer de forma amorosa, assertiva, né? Então, tu escreveres uma carta é uma maneira de constelar. Músicas são também são ferramentas sistêmicas. Então, existe todo um universo a nosso dispor, a nosso favor. Basta a gente querer, né? Porque o passo principal é nosso. Ir na direção da tua busca, da tua solução, né?
daquilo que verdadeiramente é a tua solução, aquilo que tu necessitas, certo? E nesse ponto aí, não sou eu que faço nada, nunca é o campo. Então eu sempre te pergunto, faz sentido para ti? Ótimo. Se não fez sentido para ti, se sentiu que não constelou, tem que constelar, tem que sentir, tem que perceber, tem que olhar e ver as respostas. Né? Senão não houve uma constelação aí bem arquitetada, certo? Grande beijo, vamos em frente.